Alô, meus alunos do 901, ó, saudade, beijo no coração. Vamos lá, física, né? Leis de Newton. Cara, show de bola, que matéria, show de bola para a gente aprender junto. Vamos juntos tentar não, vamos conseguir verificar todas as três famosas leis de Newton. Bom, mas para eu entender a lei de Newton, tem dois conceitos fundamentais que eu tenho que entender. O primeiro deles é o conceito de massa. Massa é uma grandeza física escalar. O que significa escalar? Não possui nem direção e nem sentido, que nem a gente já viu de grandeza vetorial. Então, na prática, o que significa isso? Quando você pensa, por exemplo, em 1 quilograma de batata, você consegue imaginar, sem a necessidade de dizer qual é a direção ou qual é o sentido do quilograma de batata, certo? Então, ó, para medir a massa dos corpos, foi adotado, muita atenção, ó, no Sistema Internacional, o quilograma, tá? No cotidiano, normalmente a gente mede massa em grama, mas o Sistema Internacional pede que a massa seja em quilograma. Show de bola? O segundo conceito fundamental é o de força. Força é uma grandeza vetorial, portanto, tem que ter módulo, que é o valor, direção, que é a reta que ele se apoia, e o sentido, se está indo ou se está voltando, ok? Isto é uma grandeza vetorial, é medida em newtons, que foi o seu percursor e descobridor. Força é uma ação, um agente físico capaz de produzir aceleração, ou seja, mudança de velocidade. É possível também afirmar que a força de um corpo pode causar deformação. Então, ó, a força pode ocorrer mudança de velocidade. Vamos pegar aqui, ó, vamos limpar tudo isso aqui e marcar a marca-texto aqui, ó. Então, ó, mudança de velocidade, força pode ter mudança de velocidade, pode causar deformação, tá ok? Ou direção na velocidade dos corpos. Então, ó, mudança na velocidade, se ela fica mais rápida, se ela fica mais lenta, deformação, mas também direção dos corpos, se vai para a direita, vai para a esquerda, para cima, para baixo, ok? Então, essas três coisas são fundamentais, tá? Não se esqueçam deste pequeno e importantíssimo detalhe. As forças podem ser de contato ou podem ser de campo. Contato é aquela que existe, justo como o próprio nome diz, vai ter o contato, tá? Uma força é usada para empurrar uma carteira. Eu estou tendo contato. Agora eu tenho a de campo, que, por exemplo, a força gravitacional é de campo, o ímã é uma força de campo. Eu não preciso tocar para exercer esta força, ok? A aplicação de uma força. A aplicação de uma força, conforme eu falei, ela vai ter que ter módulo, direção e sentido. Então, quando ele fala que aplica uma força de 50 newtons, por sua vez, ele tem que dizer que esse cara aplicou de que forma? De forma horizontal e em qual sentido? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Não basta dizer que ele aplicou uma força de 50 newtons. Ele precisa definir a direção, mas também precisa definir o seu sentido. Primeira lei de Newton, a lei da inércia. A lei da inércia é a tendência dos corpos em se opor à mudança de velocidade vetorial. Isso é inércia, tá? E a lei da inércia vai falar para o seguinte: um corpo tende-se a manter o seu estado de inércia. Ele tende a manter o seu estado de inércia. De que forma isso? Se ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. E se ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme.
onde a velocidade é zero, e se a velocidade é zero, significa que não existe aceleração. E se não existe aceleração, não vai existir força alterando este cara, certo? Só lembrando isso. Bom, então, primeira lei é a lei da inércia. Inércia nada mais é do que a tendência que o corpo possui de se opor à mudança na sua velocidade vetorial ou sua situação física. Lei fundamental da dinâmica. A lei da dinâmica determina que a força é o produto da massa pela aceleração, ou seja, a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à sua massa, de forma que a força e a aceleração têm a mesma direção. Então, observem aqui a figura e aceleração e força vão possuir a mesma direção, ok? Não esquecer, força é massa vezes aceleração. Isso aqui, ó, é fundamental aqui na frente quando a gente for verificar os tipos de força. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. O princípio da ação e da reação define que quando você aplica uma força, ou seja, quando qualquer força é aplicada, então vai haver uma força de reação. Isso significa que se eu aplico uma força no bloco A, o bloco A vai aplicar uma força de mesmo valor, porém de sentido contrário àquela em que eu estou aplicando, ok? Então, ó, a força de A em B vai para lá, a força de B em A vem para cá, com um pequeno senão. Elas sempre serão em corpos diferentes, ou seja, a força aplicada de A em B vai estar aqui no corpo B. A reação, que é a força aplicada de B no corpo A, vai estar em A. Nunca estarão sobre o mesmo corpo, ok? Então, ó, ação e reação, para qualquer força aplicada, sempre terei uma força de reação de mesma direção, porém de sentidos contrários e de mesmo valor em módulo. Então, ó, a característica do par ação e reação tem que ser módulos iguais, mesma direção, sentidos opostos e também mesma natureza. A pessoa empurra o carrinho reage, empurra a pessoa. O skatista empurra o chão e o chão reage, empurrando o skatista. Conforme eu falei, tipos de força. Lembrando que força nada mais é do que o produto da massa pela aceleração. A força-peso não fica diferente. É massa vezes aceleração. Porém, a aceleração nada mais é do que a nossa gravidade de valor fixo para a gente, 10 metros por segundo ao quadrado. Lá no ensino médio, esse valor nós vamos verificar que ele é aproximadamente 9,82. Mas agora nós vamos trabalhar com a constante 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Força, massa vezes aceleração. Força-peso é massa vezes aceleração. Só que a aceleração é a aceleração da gravidade. E esse cara, a aceleração da gravidade, sempre será vertical no sentido da Terra. Ó, acompanha aqui, ó, no sentido do centro da Terra. Então aqui, ó, esse cara é para cá, por quê? Porque é no sentido do centro da Terra. Na prática, a força-peso é sempre vertical para baixo, ok? Força de tração ou força tensora T. Para que ocorra a força de tração, é necessário que o fio ou a corda seja inextensível, ou seja, o seu comprimento não se altera quando são tracionados, ou seja, ele não é elástico. A sua massa é desprezível, ou seja, não altera o produto da força aplicada.
e, porém, possui flexibilidade, ou seja, não é, por exemplo, um bambu ou um pedaço de pau que eu empurro com ele. Ele tem que ser flexível, que se eu solto, ele se torna um corpo inerte. Então, a força de tração é a força aplicada por um objeto quando eu puxo por um fio, uma corda, uma corrente. Essa força que é transmitida de uma extremidade à outra, tá? É chamada de força de tração. Porém, esse fio, essa corda, essa corrente tem que ser inextensível, desprezível de massa e flexível. Força normal, que é a força de contato entre dois objetos. Quando a força normal, ela só vai causar só vai haver sempre que acontecer o contato entre dois corpos. Sempre, tá? Então, ó, o livro vai exercer uma força de compressão sobre a mesa e a mesa devolve essa força de direção contrária. Então, os par aqui, N e menos N, constitui um par ação e reação. Então, ó, a força N é devolvida pelo livro, tá ok? E aí, a mesa tem a força peso e a força peso menos N. Então é importante lembrar que a força normal não forma um par ação e reação com a força peso. Importantíssimo. Coloquem aí, gente, qualquer coisa que vocês possam marcar no livro de vocês, ó. A força normal não forma um par ação e reação com a força peso, embora a superfície horizontal, a força peso e a força normal que atuam sobre o corpo se equilibrem, ou seja, tenham o mesmo valor, nem sempre as duas têm a mesma direção, ok? Bem, força elástica. Força elástica é quando eu tenho uma mola envolvida, ou seja, eu tenho uma deformação envolvida nesta força. Esta deformação pode ser no elástico, numa mola. Como é que eu calculo isso? Esse cara é o produto da variação da deformação pelo produto, pelo material. Esse K nada mais é do que a constante do material, ó. A deformação depende do tipo de material utilizado. Essa característica é representada pela letra K, que é considerada a constante elástica. Então, K nada mais é do que o material é feito. Se você pegar uma mola de aço, é muito difícil deformar. Uma mola de um metal de alumínio, ela deforma com muita facilidade. Ok? Ó, beijo no coração, até a próxima. Estudem bastante, façam os exercícios, que na próxima semana nós vamos dar continuidade ainda a essa parte do capítulo das leis de Newton, tá? Um beijão para vocês.